do versículo 19 ao versículo 25, aonde lemos assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que você vê que o dia se aproxima. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, oramos agora, em nome de Jesus, Senhor, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor nos revele a Tua Palavra, para que sejamos edificados na Tua Palavra, para que sejamos transformados pela Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, glória a Deus por você estar aqui. Deus tem colocado no meu coração algo muito importante. Deus tem falado comigo e tem ministrado ao meu coração, me dizendo: fale sobre a igreja. Estamos vivendo, meus irmãos, dias desafiadores, para não dizer dias difíceis e às vezes desesperador. Mas o que o Senhor tem me dito é que nós precisamos resgatar a importância, o valor, o entendimento de verdadeiramente sermos igreja de Jesus Cristo na terra, meus irmãos. Queridos, nós não fomos apenas chamados para compor uma denominação, não fomos apenas chamados para participar de um culto semanal, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos juntos, igreja do Senhor Jesus Cristo, para representá-lo aqui nessa terra, através das nossas ações, através das nossas atitudes, através da nossa fé e através da nossa esperança. A fé que nós temos em Jesus é a fé que nos garante uma viva esperança para que possamos suportar e, para a glória de Deus, vencermos os desafios que diante de nós estão. Os dias têm sido fáceis, irmãos? Claro que não. Com vacina, sem vacina, dias difíceis temos vivido. Quando pensamos que está melhorando na saúde, as dificuldades se agigantam na economia. O desemprego, os pais, mães, que são arrimo do lar, passando por grandes necessidades, grandes problemas financeiros. As dívidas, a falta de solução humana, porque o emprego muitas vezes não existe mais. Quantas dificuldades nós temos visto, quantas dificuldades que não está apenas na casa do vizinho, ou em qualquer outro estado, ou em qualquer outro país. Dificuldade esta que muitas vezes está dentro do nosso próprio lar. Mas a palavra do Senhor nos faz lembrar, meus irmãos, de algo muito importante. Faz-nos pensar no final do versículo 25, a respeito do dia do Senhor. Meus irmãos,
Se há algo que deve animar o nosso coração, é a certeza de que os nossos dias por aqui podem ser difíceis, mas os dias que nos esperam na glória serão dias de festa, porque nos assentaremos na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para experimentar do banquete do Senhor por toda a eternidade. O que te espera, irmão, é festa. Dá um glória aí. Vale a pena esperar, numa santa expectativa de que o dia do Senhor se aproxima, porque o que nos espera é festa. Jesus, quando ressuscitou, Ele abriu o caminho para a eternidade. Ele nos mostra o caminho. E quando Ele preparava o coração dos discípulos, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, e um dos discípulos pergunta a Ele: Senhor, como iremos te seguir, se não sabemos para onde o Senhor vai? O Senhor vai para o Pai, onde o Pai está. E Ele diz, numa palavra exortativa, dizendo: vocês andam comigo e vocês ainda não conhecem o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, nossa caminhada aponta para o céu e para a eternidade. O que eu quero dizer para você nessa noite é algo extremamente importante. É essencial para entendermos o que é a igreja. É essencial para compreendermos a importância da igreja na terra. É que viver o Evangelho, viver a palavra do Senhor, viver a comunhão da igreja, é entendermos, meus irmãos, que a eternidade não é um caminho que fazemos de maneira solitária. Pelo contrário, o caminho para a eternidade é um caminho que fazemos juntos. Porque ser igreja é andar junto. Se você anseia pelo dia do Senhor, se você deseja o dia do Senhor, lembre-se de algo importante. A caminhada não é para ser feita de maneira solitária. A caminhada se faz junto. Meus irmãos, o caminho que nos leva para o céu, não importa quem vai chegar primeiro, quem vai chegar depois. Importa que cheguemos todos. Meus irmãos, a alegria no seu coração deve estar com a certeza de que ao chegar no céu, você poderá festejar e celebrar ao Senhor, o Salvador, junto com aqueles que caminham com você aqui na terra. Santidade, meus irmãos, é algo que fazemos juntos, aonde um ajuda o outro, coopera com o outro, para que a santidade que está em você também esteja na vida do seu irmão. Assim, meus irmãos, como nós começamos a compreender que essa ideia de vivermos sozinhos e dizermos, eu sou a igreja, isso é uma ideia completamente furada. Por quê, meus irmãos? Porque não existe igreja de um. E aí você fala, mas e o apóstolo Paulo, quando estava lá naquela cadeia, sozinho, ele não era a igreja? O apóstolo Paulo, meus irmãos, nunca esteve literalmente sozinho, no sentido de que o seu coração esteve sempre ligado ao coração dos irmãos. Dentro de um presídio, ele escreveu para Timóteo, ele escreveu para as igrejas, como por exemplo, Filipenses, para os irmãos de Filipos, ele escreveu aos irmãos de Efésios, ele escreveu a tantos irmãos, mesmo dentro de uma cadeia, porque o coração do apóstolo Paulo estava conectado com o coração dos seus irmãos, e a luta dos irmãos, mesmo ele estando dentro de uma cadeia, era a luta junto com aqueles irmãos que enfrentavam suas dificuldades. Igreja é o lugar onde você nunca está sozinho. Se você estiver sozinho, tem alguma coisa errada. Estava hoje pela manhã lembrando um cântico muito interessante que a gente canta com as crianças, cantava pelo menos, hoje já mudou tudo, agora mudou tudo, a letra é outra, as melodias são outras. Um antigo cântico, conhecido como o Caminhão do Voo. Caminhando o voo para Canaã, se você não vai, não me impeça a ir. Glória a Deus, caminhando o voo para Canaã. Eu gosto de citar esse cântico, porque ao mesmo tempo que este cântico, o presbítero Anderson fala do desejo ardente, da direção que nós temos, da vontade de chegarmos na presença de Deus na eternidade,
esse cântico ele ignora que muitas vezes nós precisamos, no meio do caminho, estendermos as mãos, para que possamos ajudar aqueles que caem no meio da caminhada. Esse cântico às vezes pode nos fazer compreender alguma coisa errada, nos fazer entender que essa caminhada é cada um por si e Deus por todos. Não é. Ser igreja não é viver cada um por si e Deus por todos. Igreja é Deus por todos e todos por todos. Como diz aquele ditado dos mosqueteiros de um filme antigo, um por todos e todos por um. Ou seja, lutamos juntos para que cheguemos juntos na presença do Senhor. Isso é ser igreja, meus irmãos. O autor aos Hebreus traz para nós algo muito interessante, porque a maneira que ele escreve, ele vai fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele faz uma comparação entre como era a vida com Deus no Antigo Testamento e agora como é a vida com Deus no Novo Testamento. A partir do versículo 19, ele diz que é para nós termos ousadia. Diga ousadia. Sabe o que é ousadia? Ousadia é termos uma coragem direcionada. Ousadia é sabermos que precisa ser feito algo e termos a disposição para fazer, sem ter medo do que vai acontecer, porque você sabe que você está fazendo o que é certo, e o que é certo precisa ser feito, então você vai fazer. E ele diz, você precisa ter ousadia para entrar no santuário. E por que ele diz que nós precisamos de ousadia para entrarmos no santuário? Porque ele está dizendo o grande contraste entre a nova e a antiga aliança. Porque a antiga aliança entrava apenas os homens. Havia um grande pátio que ficava do lado de fora, onde ficavam os gentios e as mulheres. Entravam então os homens no lugar santo, mas no santo dos santos entraria apenas um homem, o sumo sacerdote. O autor aos Hebreus diz que isso não existe mais, porque Jesus rasgou o véu na sua própria carne. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ali o véu foi rasgado. Portanto, agora, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter ousadia, seguirmos em frente e buscarmos ao Senhor de todo o coração e estarmos conectados com Ele para todo sempre. Você não pode abrir mão desse privilégio, porque este privilégio que você tem custou a vida do Salvador, custou a vida, o sofrimento do Senhor Jesus. Então, ele continua fazendo esses comparativos, ele vai chegar no versículo 22, vai dizer, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. A maneira como ele vai trazendo aqui as ideias, alguns defendem que ele está fazendo aqui algo interessante, porque ele vai conectando com dois sacramentos essenciais da igreja, que é a Santa Ceia e o batismo. Ele vai falar que o coração tem que estar purificado, ele vai dizer que Jesus ele rasga com a própria carne esse véu, agora nós temos acesso a Deus plenamente. E agora nós precisamos nos aproximar desse Deus, o qual nós temos toda a liberdade. Nós temos que nos aproximar desse Deus, com o coração purificado. Se no Antigo Testamento, meus irmãos, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. Porque se esse sumo sacerdote chegasse na presença do Senhor, de maneira impura, ou seja, se ele houvesse cometido algum pecado, ele não mais poderia sair com vida da presença de Deus. A corda amarrada na sua cintura era para puxá-lo de lá, porque nenhuma outra pessoa poderia entrar no Santo dos Santos para tirá-lo de lá, porque se alguém entrasse lá, morreria também. Então, se o sacerdote, o sumo sacerdote, se achegasse em pecado na presença de Deus, para interceder ao povo, para interceder pelo povo, para oferecer sacrifícios a Deus, a vida dele era consumida imediatamente. E agora nós somos exortados, mesmo na nova aliança, de que nós precisamos nos achegar a Deus, queridos, com o coração puro.
Estamos diante da mesa do Senhor, estamos diante da Santa Ceia. E esse coração puro precisa estar presente nessa noite aqui, em você, em mim, em todos nós. Meus irmãos, eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei o que precisa ser tratado no seu coração, mas Deus sabe. Eu não sei quais são as suas lutas, mas Deus sabe. Sabe qual é a boa notícia de tudo isso? É que esse Deus que sabe, Ele pode e quer te ajudar. Esse Deus que sabe, Ele pode e quer libertar você das suas angústias, das suas amarras, das correntes que pesam sobre os seus pés. Deus pode e quer te dar a libertação plena para que você possa chegar diante dEle e oferecer a Ele o mais puro louvor, a mais linda adoração. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus diz à mulher samaritana que a verdadeira adoração que o Senhor, que Deus busca, é que vem de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma integridade completa diante do Senhor. Queridos, Satanás tem enganado muitas pessoas, porque, meus irmãos, tem colocado no coração de muitas pessoas que para Deus pode ser de qualquer jeito, pode ser a qualquer hora, pode ser do jeito que der. Queridos, nós perdemos esse sentimento de prioridade em relação a Deus. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que nós precisamos resgatar isso. E não resgatar somente individualmente. Nós precisamos resgatar isso como igreja. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui nessa noite. Porque o meu pecado interfere na sua vida, como igreja interfere. E o seu pecado interfere na vida da igreja, sim. Se você se lembrar lá de Josué, no capítulo 3, você vai encontrar lá em Josué um homem que fez o que não devia, e por causa do pecado dele, a sua família inteira foi morta e o seu povo perdeu uma batalha. Meus irmãos, nós começamos a entender que o nosso pecado interfere sim, que as nossas atitudes interferem sim. Então significa que as nossas boas ações vão interferir na vida da igreja, a nossa intercessão vai interferir na vida da igreja também. E aquilo que eu ofereço a Deus através dos meus dons, dos meus talentos, vai fazer diferença na igreja? Claro que vai, meus irmãos. E é isso que Deus espera de nós. Termino a mensagem de hoje dizendo para você, você precisa entender o que é ser igreja, e só existe igreja junto, não existe igreja sozinho. Você entende isso? Amém ou não? É por isso, meus irmãos, que no versículo 24 e no versículo 25, nós somos desafiados a compreender algo muito importante, que nós devemos admoestar uns aos outros, que nós devemos praticar as boas obras, mas acima de tudo nós precisamos compreender, meus irmãos, que a igreja ainda existe como congregação dos irmãos, como congregação dos santos, como um povo que se reúne para adorar e buscar o Senhor. Você pode fazer isso na sua casa, sim ou não? Sim. Você pode louvar na sua casa, sim ou não? Sim. Mas Deus não abre mão do culto da igreja. E então no versículo 25, ele vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Meus irmãos, infelizmente eu preciso dizer isso novamente. Há muitas pessoas que passear pode. Trabalhar, lógico, não tem nem como. Pode. Pode fazer uma porção de coisa, pode. Mas chegou a hora de ir para a igreja, não pode. A impressão que eu tenho, Diácono Wagner, é que a gente só pega Covid na igreja. Porque em qualquer outro lugar pode. Mas você fala, vamos para a igreja, não pode. Por que não pode? Ué, você não está vendo aí essa pandemia? Correr risco à toa? Eu entendo, meus irmãos, todo mundo tem que sobreviver, está todo mundo na luta, os comércios têm que sobreviver, enfim. Não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas, meus irmãos, o que entristece o meu coração, e eu imagino o coração de Deus, é que nós podemos fazer uma porção de coisas, mas temos nos esquecido que nós, como cristãos, não devemos abrir mão de congregar com os irmãos.
Porque é na congregação que Deus faz grandes coisas. É na congregação, no milagre da comunhão, que Deus opera maravilhas. Deus visita o doente que não pode congregar? Claro que sim. Nós ministramos a ceia para aqueles que não podem vir à igreja? Claro que sim. Já fizemos isso diversas vezes. Cadê o presbítero Renato? Sumiu. Espero que ele não tenha sido arrebatado. Já fizemos isso várias vezes, sim. Mas, meus irmãos, ainda congregar é o lugar dos santos. Ainda congregar é o lugar de ser igreja. Então, Renato apareceu. Não fizemos, Renato? Já levamos ceia para um monte de gente na casa? Claro. Se for necessário, fazemos isso quantas vezes tivermos que fazer. Mas, meus irmãos, nada deve substituir o seu prazer, a sua alegria de estar reunido com os seus irmãos para cantarmos, adorarmos ao Senhor, para servirmos uns aos outros. E encerrando, eu cito para você o texto de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 27, que nos mostra como tudo isso pode ser possível. Como é possível amarmos mais, como é possível acolhermos mais, como é possível servirmos melhor. Deus diz através do profeta: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purifiquei. Dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Só é, queridos, possível ser igreja. Só é possível ser igreja quando o coração de pedra é retirado e um coração de carne nos é doado pelo próprio Deus. Esse novo coração é que nos permite ser igreja do Senhor. Há uma canção, o computador está desligado. Eu não me lembro a letra. Há um tempo atrás eu já não era bom para lembrar a letra. Vocês imaginam agora que o cabelo já está mais branco do que antes. E na canção do Daniel de Souza, uma linda canção maravilhosa, ele diz: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. E aí, para lá, para frente, eu já não estou lembrando de mais nada. Mas é nessa canção que ele fala sobre o dividir o pão. É nessa canção que ele fala sobre te abençoar, irmão. É nessa canção que ele fala, meus irmãos, que é possível viver os mandamentos recíprocos. E por que isso é possível? Porque quando o Espírito Santo entra na sua vida, quando você recebe a Jesus, Deus tira o coração de pedra para te dar um coração de carne. Sabe do que você precisa, irmão? Sabe do que eu preciso, irmã? Para ser igreja de Jesus, uma verdadeira igreja de Jesus, eu preciso de um coração de carne. Para poder amar aqueles que não me amam, para poder acolher aqueles que não me acolhem, para poder andar junto com aqueles que não me querem bem, para poder continuar sendo igreja. E hoje pela manhã eu citei um versículo que eu quero citar a vocês, aonde diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que me chama a atenção, Maristela, nesse versículo? É que ele diz: buscai a paz com todos.
E sabe o que me chama mais a atenção ainda, irmã Nanceli? É que ao dizer isso, ele não diz que as pessoas terão paz comigo, mas diz que no que depender de vós, tende paz com todos. Entenderam, irmãos? Não significa que todos vão me amar, todos vão me acolher, todos vão gostar de mim. Mas no que depender de você, tenham paz. Tenha paz com todos os que estão ao seu redor. Busque a paz com todos. Que Deus te abençoe. Que Deus nos anime para sermos igreja que verdadeiramente proclama a glória de Deus na união, na comunhão, em estarmos juntos.